aí, pessoal, estou gravando mais um vídeo pro canal. Pra quem não me conhece, eu sou Tainá Guimarães, estudante de medicina, estou no terceiro ano da faculdade de medicina e eu pago a minha faculdade trabalhando com gerenciamento de rede social. Então, se você também quer aprender a ter uma graninha extra durante a faculdade ou até mesmo pagar as suas mensalidades trabalhando com marketing digital, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e acompanhe tudo nas minhas redes sociais. Eu posto diariamente a minha rotina, tanto no TikTok quanto no Instagram, então não deixe de me acompanhar. E vamos a um tema muito requisitado e muito solicitado nas minhas redes sociais, que é como eu estudo. Vou contar pra vocês agora tudo, vou revelar absolutamente todo o meu passo a passo e toda a minha metodologia de estudos. Mas lembrando que cada pessoa é uma pessoa. É muito, muito importante que você se conheça e conheça o seu cérebro. Como que você aprende. Isso é fundamental, principalmente na faculdade. E o que eu faço aqui pode ser o certo, é o certo pra mim, porque é o que funciona. Mas pode não funcionar pra você. E eu não tô falando pra você aplicar dessa forma, eu tô te mostrando como que eu faço. Tá? Alguns estudos já mostram que essa metodologia é uma metodologia eficaz. Inclusive, foi uma metodologia indicada pela profissional que faz os atendimentos lá no núcleo de apoio psicológico para os estudantes dentro da minha universidade e que eu particularmente sou apaixonada por esse setor lá dentro, que se chama NUPED. Eles ajudam a gente a montar um cronograma de estudos, enfim, ajudam a gente a entender melhor como funciona o mecanismo de aprendizado. Que por mais que a gente tenha essa disciplina na faculdade, de formação de memória e tal, você sabe que santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, um psicólogo ali é muito importante. Inclusive, tem um acompanhamento psicológico durante a faculdade. Fica outra dica aí. E agora eu vou contar tudo. Bem, vocês já podem imaginar como que funciona a minha rotina. Porque, gente, eu trabalho muito, porque, né, não é fácil a gente ganhar, tipo, 10 mil reais por mês para conseguir pagar as mensalidades, além da autocobrança e alguns outros jobs que eu faço também de formas isoladas. Então, eu tenho esse desafio pessoal, mas esse é um desafio pessoal eu, Tainá. Então, a minha carga de estudos acaba ficando bastante reduzida. Além disso, eu sou muito família, eu tenho namorado, enfim. Eu gosto desse tempo livre e eu valorizo muito isso. Então, valorizem isso também, tá? Já falei aqui como eu monto meu cronograma de estudos, mas aqui é basicamente como eu estudo em si. Então, vamos lá. De verdade agora, hein? Sem enrolação. O que eu faço? Eu dou prioridade para estudar aquelas disciplinas do dia. Mas aí tem dias que eu tenho, por exemplo, semiologia teórica, ou semiologia prática, ou pediatria teórica e pediatria prática, e eu tenho uma outra disciplina, tipo saúde mental, que é algo mais tranquilo. Não é uma disciplina fácil, mas é mais fácil de você aprender. Então, você tem que começar a selecionar aquilo que você vai estudar. Eu tenho mais facilidade para essa matéria. Então, beleza, você estuda menos essa matéria, tá? Gente, você tem que aprender a racionalizar o seu tempo. Claro que devemos dar as devidas importâncias aí para todas as disciplinas, mas na minha concepção, na minha vida, eu preciso fazer isso. Então, exemplo, o período passado a gente tinha uma matéria que chamava Saúde e Sociedade. Então, eu não ficava muito tempo estudando aquilo. Normalmente eu estudava na véspera da prova e prestava atenção na aula. Então, é complicado. Mas assim, funcionou. Isso que importa. E como que eu faço hoje, nesse momento, é o que eu faço. Inclusive, eu estava estudando agora. Eu dou prioridade às matérias que eu vi no dia. Então, exemplo, hoje a gente teve semiologia prática de ectoscopia. O que eu fiz? Não. Então, por exemplo, tive aula de patologia do sistema nervoso central, tá? Então, o que eu vou estudar no final daquele dia ou ali no intervalo, porque a gente tem muito gap de horário. Vocês vão ver que às vezes a grade do estudante de medicina ela é cheia, mas acaba que a gente tem muito tempo para estudo livre, principalmente em termos de disciplinas práticas, que a gente tem divisão de grupos e tal. Pelo menos aqui na minha faculdade é assim, pode ser que na sua não seja. Mas aí o que acontece? Nesses gaps de horários eu aproveito para trabalhar ou para estudar, sempre dando prioridade. Na verdade, eu sempre dou prioridade ao trabalho, porque se eu não tiver trabalho, eu não estudo. Então, assim, né? Às vezes a matéria é comum, eu vou até beber uma água depois dessa. Aqui vocês vão ver a realidade, tá, gente? Eu não vou mostrar pra vocês, não vou falar pra vocês uma coisa que eu não faço. Enfim. E aí eu dou prioridade pra estudar aquela matéria do dia. Então, patologia do sistema nervoso central foi o que eu vi na quinta-feira.
Então, quinta-feira, o que eu fiz? Cheguei em casa ou fiquei na faculdade, na biblioteca da faculdade. Normalmente, quinta-feira eu fico na faculdade porque depois eu vou pra academia às 7. E aí eu saio no máximo 5 horas, porque eu posso ficar num grupo de 4 às 5, enfim. Isso daí eu acho que não é muito relevante. E aí, às vezes, eu fico na faculdade estudando, nesse gap de horário, e aí eu vou estudar o quê? Patologia do sistema nervoso central. Por quê, Tainá? Você já ficou o dia inteiro, a manhã inteira vendo sobre aquilo, depois você foi pra aula prática sobre aquilo, você vai estudar aquilo de novo. Sim, você vai fazer porque é uma disciplina, são conteúdos que estão frescos na sua cabeça. E aí, vocês vão entender que quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele basicamente faz assim, olha, isso aqui é relevante, isso daqui não é, eu vou jogar na lixeira. E aí, quando você joga na lixeira, você nunca mais acessa. Então, é muito complicado. Só que você ficou o dia inteiro ali e você quer jogar esse conteúdo, esse material que você viu na lixeira ou parte dele? Não é interessante, né? Então, como a gente pode aumentar o nosso aprendizado e trabalhar melhor, né, com o funcionamento do nosso cérebro. Basicamente isso. Então, tive patologia do sistema nervoso central naquele dia. Vai chegar tarde e à noite eu vou estudar a patologia do sistema nervoso central, o conteúdo que eu vi na aula. Então, eu vou pegar o material, as minhas anotações da aula, os slides do professor, que normalmente eu vou fazendo as anotações da aula, se o professor não me disponibilizar os slides naquele momento, ou eu tiro foto e depois eu vou complementando só as informações, ou eu aguardo com que ele coloque lá e eu faço a pesquisa no livro, tá? Então eu vou vendo, porque a aula, gente, vocês vão entender que é um roteiro de aprendizado. A aula não vai ter o conteúdo completo sobre aquilo. Então é importante também que a gente pesquise no livro e veja o que aquele livro de patologia, por exemplo, do sistema nervoso central está dizendo sobre aquilo. Então isso é muito importante. Então eu tive aula naquele dia, recapitulando pra vocês, viu? Tive aula naquele dia, aí eu vou sentar e eu vou estudar. Beleza. Até aí deu pra entender como eu seleciono a disciplina e o material que eu vou estudar. Normalmente com o livro que o professor indica, tá? Só que eu uso uma metodologia que pra mim funciona muito e eu vou te contar de verdade agora. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o método Pomodoro, tá? Tem várias variações dele, inclusive tem um aplicativo chamado Plant, que é um aplicativo muito bom e o que eu uso hoje, que você consegue colocar intervalos de concentração máxima e pausas entre esses intervalos. O método Pomodoro em si, ele te dá um foco de 15 minutos e um intervalo de 5 minutos. Só que eu, Tainá, não gosto de fazer isso, porque às vezes esse intervalo eu me disperso muito. Porque eu já tenho uma dificuldade de concentração muito grande, eu sou uma pessoa muito agitada e qualquer coisa me distrai, principalmente celular. Então, eu deixo o celular longe, uso um celular reserva que eu uso pro trabalho, que é esse daqui. Então, eu deixo esse celular perto de mim, no Plant, em que eu coloco o intervalo. Normalmente, eu coloco o intervalo de 45 minutos com 5 minutos de intervalo. Intervalo, não, ficou errado, né? Vou recapitular. Um nível de concentração, um tempo de concentração máxima de 45 minutos e um tempo de intervalo de 5 minutos. Deu pra entender? Então eu vou mostrar como que funciona o aplicativo aqui pra vocês. Inclusive eu estava utilizando, olha, eu ia fazer outro... não sei se dá pra ver, tá dando reflexo. Tá, aqui tem 45 minutos e aí eu coloco aqui em começar e ele vai tipo pra um cronômetro. Quando ele zera esse cronômetro, agora ficou... Quando ele zera esse cronômetro, ele toca um alerta. E aí eu sei que é o momento de pausar. Tainá, você sempre pausa? Não, nem sempre eu pauso. Agora mesmo eu estava assistindo uma aula. Pausa pra água. E aí, a aula não havia finalizado, o Pomodoro já tinha apitado. E o que eu fiz? Eu terminei de assistir a aula porque faltava 5 minutinhos. Então, eu também faço isso. Eu sei saber, tipo... não, cara, às vezes falta 5 minutos, mas você tá morrendo, sabe? Você precisa daqueles 5 minutos de intervalo. Ou acontece alguma coisa nesse meu tempo, você usa esses 5 minutos de intervalo. Então, você faz isso. Eu uso normalmente 45 minutos de atenção plena. Depois eu pauso 5 minutos e retomo. Nessa pausa de 5 minutos, você pode fazer alguma coisa que, tipo, saia um pouco do ambiente de estudo. Então, por exemplo... tem gente que não tem o hábito de estudar bebendo um copo d'água, mas durante o seu processo de aprendizado, durante o seu processo de estudo, você vai ver que seu cérebro ele vai tentar te sabotar o tempo inteiro. E uma dessas formas é te dando muita sede ou vontade de fazer xixi e tudo mais. O que você faz? Você espera o intervalo. Você fala, olha, claro que, né, gente, se você estiver com dor de barriga ou, tipo, com muita vontade de fazer xixi, vá fazer xixi. Não faça isso, né? Seria
imprudente da minha parte indicar isso pra vocês, mas comece a avaliar aquilo que o seu corpo tá dizendo pra você. Vai te dar sono? Vai te dar sono, mas você vai ver. Eu preciso terminar os 45 minutos. E nos 5 minutos você faz alguma coisa, sei lá, mexe no celular 5 minutinhos, ou vai no Instagram, vê um story, alguma coisa do tipo. Você só tem que filtrar pra você voltar, de fato, a estudar depois que passar o intervalo de 5 minutos. Então é basicamente dessa forma que eu faço. As matérias acumuladas eu dou preferência pra estudar no final de semana. Ou então, tipo assim, o professor passou um material extra pra gente estudar, passou um artigo, alguma coisa assim, que não tá correlacionado com aquilo que a gente viu na aula. Porque vocês também vão ver que, por exemplo, eu tenho semiologia, tá passando um ônibus aqui, né? Bem de boa. Eu tenho semiologia e aí é uma disciplina mais prática. A gente tem aula teórica, mas o andamento da aula teórica é um pouco mais lento do que o andamento da aula prática. Os dois não andam juntos. Então, por vezes, a gente precisa saber a teoria. Então, a gente faz um estudo antes sobre aquela temática. Exemplo, sei lá, cianose, que é coloração mais arroxeada, azulada da pele, por aumento de Esquece, gente, não vou dar aula pra vocês aqui sobre isso, mas é por aumento de desoxihemoglobina. Pode ser também por aumento de hemoglobina ou por uma variação anatômica da hemoglobina, mas enfim. Anulem essa informação. E aí você precisa saber aquilo, porque se você for falar com um paciente e ele falar assim, não, porque eu comecei que meu dedo ficou roxo, e você não vai saber o que você vai ter que explorar disso dele, então. É muito importante a gente já carregar esse conhecimento prévio, tá? E começar a instigar o pensamento mais voltado para o raciocínio clínico. Então, isso é uma coisa que a gente educa. E daí, esses assuntos extras, entre aspas, ou alguma coisa que o professor mandou estudar. Exemplo, para a semana que vem eu preciso estudar pares cranianos. Eu coloco isso no final de semana. Ou, Tainá, cara, eu cheguei em casa com uma baita dor de cabeça, não tô conseguindo me concentrar, sei lá, deu algum BO e eu cheguei em casa meia-noite, igual aconteceu esses dias aí. Não consegui estudar a matéria do dia. O que eu faço? Cara, eu não vou forçar pra estudar aquilo naquele dia. Eu jogo isso pro final de semana. O meu rendimento, ele não vai ser tão bom quanto se eu estudar a matéria do dia, tá? Isso funciona pra mim. E como que é o processo disso em si? Que eu falei pra vocês, como eu selecionar a matéria que eu vou estudar, como que eu estudo, o método Pomodoro. Tainá, você faz resumo? Não, gente, eu não faço resumo, eu faço anotação da aula. E aí, a gente aqui na minha faculdade tem um anjo que fez um drive com todas as transcrições da aula. Então, às vezes eu só complemento, às vezes o professor não disponibilizou os slides, eu dou uma olhada nessa transcrição, porque é ipsiliter, o que o professor falou. Não tem, informação extra, nada, então facilita um pouco. E a gente vai perceber que algumas coisas não mudam ao longo do tempo. Então, anatomia, o nome de osso vai ser sempre o nome daquele osso, sabe? Não vai mudar, não criaram um novo nome para aquilo. Num período curto de tempo, assim, porque hoje ela tá no 9º período, então tá 2 anos na minha frente. E aí, o que acontece? Eu uso isso como base também, só para complementar o meu material de aula. Dito isso, eu fiz meu material de aula, complementei meu material de aula, li, fiz a leitura do livro, complemento aquele material de aula, que eu já coloquei ali, o professor foi falando. Fiz a leitura do livro, depois eu faço um resumo ativo. O que é isso? Eu uso um tempo do Pomodoro, que são 45 minutos, para descrever sem olhar o resumo. Às vezes, algumas medidas eu preciso olhar, eu preciso confessar isso pra vocês, que eu ainda tô me adaptando a essa metodologia, tá? Porque antes eu imprimia a folha e ia aplicando, ia grifando, ia escrevendo e fazia um resumo daquilo, só que eu perdia muito tempo. Então eu prefiro fazer essa metodologia de resumo ativo, em que você pega folhas de caderno, pega uma folha A4 assim, né? E aí você escreve manualmente para você também usar a sua memória motora para você fixar aquilo melhor. E eu escrevo manualmente tudo aquilo que eu lembro sobre aquele determinado assunto, tá? Lembrando que as medidas, às vezes, eu dou uma coladinha ali e eu olho realmente só pra fixar melhor, ou, olho depois que eu terminei o resumo pra ver se tá certo, tá? Porque como a gente tem que ver muita coisa em pouco tempo, acaba que a gente confunde alguns conceitos. E isso é natural, isso vai acontecer com você também, caso você esteja na faculdade ou caso você ainda não tenha entrado na faculdade. Então, assim, eu gosto muito dessa metodologia de resumo ativo e normalmente a gente faz um período aí de uma semana, 15 dias e faz uma revisão
daquilo que você viu através desse resumo ativo. Tem gente que usa flashcard, tem gente que usa resumo mesmo, tem gente que faz mapa mental, mas é importante com que você não fique olhando o que você fez, aquele material, aquele primeiro material, sabe? Com informações da aula e com informações do livro. Por quê? Senão você vai acabar só reescrevendo aquilo que você já escreveu e você não vai perceber. Foi o que eu falei pra vocês logo no início do vídeo, ou no meio, não lembro agora, que o nosso cérebro, ele tá o tempo inteiro querendo nos sabotar, porque ele quer economizar energia. Ele não quer ficar gastando glicose. Então, a gente tem que nos forçar a fixar mesmo aquilo que a gente está estudando. Então, é basicamente dessa forma que eu estudo. E deixe seu comentário no vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Desculpa, tá? Ter que parar o vídeo assim, às vezes com uns cortes brutos. E também eu tô muito cansada, agora são 11h30 da noite, foi quando deu tempo de eu parar pra gravar esse vídeo pra vocês. Então o meu cérebro já tá dando tilt, tá? Então, gente, muito obrigada. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Segue lá no Instagram também. Eu sempre abro caixinha de pergunta, mas pode me mandar no direct também se você ficou com alguma dúvida. Ou se você precisa de alguma, sei lá, de alguma ajuda, de um conselho. Só me mandar lá no direct, me chamar, que eu estou sempre disponível pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.